Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Braghiroli. Atualmente como presidente do Conselho Supremo e diretor espiritual. O motivo que nos traz aqui para fazer esse contato hoje, e eu na condição de porta-voz, eu venho trazendo um convite do Conselho Supremo para todos vocês. Só que antes da gente formular o convite, propriamente dito, tem algumas questões de ordem que são importantes, tá? Para que todos saibam e entendam esse momento atual. Um momento muito difícil, um momento muito sofrido para todos nós, para a humanidade toda, né? A ideia é que a gente possa estreitar esses contatos, né? E, enfim, buscando dar um apoio mais, mais eficaz, né? Em que pese tudo que já vem sendo feito por todas as equipes lá da fraternidade. Nós do conselho, a gente, como todos, né? Tem aquela preocupação de como que a gente poderia e pode, enfim, quais são os regramentos que a gente tem para atender o nosso corpo mediúnico, para levar um carinho, levar uma palavra amiga, dar aquele colinho que todos nós, na verdade, estamos precisando nesse momento, né? E só que a gente acabou todos os projetos que a gente tinha para 2020, né? A gente acabou tendo que recuar porque a humanidade foi surpreendida por essa pandemia da Covid-19. E com isso, né, pessoal, todos nós, a humanidade toda no planeta, teve que se reinventar, teve que aprender a refazer, né? Porque o que antes a gente tinha como corriqueiro, tudo que a gente precisasse, a gente de uma forma ou de outra ia em busca de uma forma muito tranquila. Com a pandemia nós tivemos que repensar tudo isso. E uma questão importante, né, é essa questão da comunicação virtual. Vejam bem, nós temos algumas questões legais que precisam ser cumpridas, tanto do ponto de vista da legislação civil quanto do nosso cânon estatutário. Vejam bem, pela legislação civil, o Cavaleiro de São Jorge ele foi decretado de utilidade pública com foco na filantropia já no nível estadual e no nível municipal. No nível federal ainda estamos trabalhando. Então isso nos dá sim uma obrigação de atender isso tudo. E temos também a questão do nosso cânon estatutário, que é a nossa Carta Magna, que tem que ser cumprida. Só que a pandemia veio nos tirar um pouco daquela nossa linha de ação. Quando que nós imaginamos, né, que o Cavaleiro de São Jorge, com 70 anos de existência, a gente estaria passando por uma situação dessas, de ser obrigado a fechar as portas? Nós e a humanidade toda foi obrigada a recuar. Eu estou no São Jorge há 27 anos e nunca me passou pela cabeça que eu pudesse um dia ver a fraternidade tendo que parar os trabalhos. Mas por que nós fizemos isso? Por que o Conselho tomou essa decisão?
foi com foco na proteção das pessoas, proteção de todos aqueles que são envolvidos nos trabalhos da casa, tanto no corpo mediúnico, como sócios, como simpatizantes, vendo assim, como garantir que não fosse haver um contágio, uma propagação da pandemia, do vírus. Como que o São Jorge não se tornaria um vetor de propagação. E isso, claro, que nos força a ter que tomar decisões mais fortes, né? Como o que foi feito. Mas eu há um tempo atrás, aí, uns dias atrás, eu andei publicando num dos grupos, se não me falha a memória, acho que até foi no grupo das irradiações, né? Que tudo na vida tem o seu tempo, né? E uma grande árvore um dia foi uma semente. E assim os projetos, eles nascem pequenos e vão evoluindo. E tem tudo para dar certo. Um projeto começando pequeno, ele tem tudo para dar certo. Também, há uns dias atrás, aí, um irmão nosso colocou num grupo nosso uma descrição lá muito bacana, dizendo o seguinte, que tudo na vida passa. As tristezas, as angústias, as mágoas, a dor, tudo isso passa. Nada é para sempre, nada é definitivo. Né? E então, com isso, e com essa ideia da gente precisar se reinventar, nasceu lá no âmbito do conselho, nasceu uma ideia, nasceu um projeto de como que a gente poderia atender os anseios, as expectativas de dar esse carinho, de dar esse colo para todo o nosso corpo mediúnico, mas ao mesmo tempo sem descuidar da legislação. Porque vejam bem, meus irmãos, tem um artigo lá no nosso cano estatutário que ele é muito claro, é lá no fim, nos últimos artigos, não me recordo agora o número exatamente, mas tem lá um artigo que é muito claro e muito objetivo. É proibida a veiculação na mídia eletrônica, na mídia impressa, enfim, do que diz respeito à fraternidade. Então, a logomarca, os pontos, a ritualística, a filosofia, o nosso altar, isso não pode ser veiculado. Está lá, está dito. Mas nos tempos atuais, como é que a gente convive com isso? Pois é, por mais que nós acreditemos que isso foi feito num determinado momento, com um determinado objetivo, mas o fato é que está lá e que é o que está valendo. O nosso cano estatutário, a última reforma foi no ano de 2009, e lá se vão 12 anos. Obviamente que em 12 anos tudo evoluiu, o mundo evoluiu, a ciência evoluiu. Então, certamente ele precisa e será reformado na hora certa e na medida certa. Esse era um dos projetos, meus irmãos e minhas irmãs, que era para ter saído do papel no ano passado, no primeiro semestre de 2020. A ideia, o projeto, a meta do conselho era que até o meio do ano passado, julho, desculpe, essa reforma do cano estaria disponível para a gente conversar com vocês. Só que não foi possível. A pandemia parou tudo e o foco passou a ser a segurança, a saúde de todos. Mantermos a casa
de pé com saúde, para que quando nós pudéssemos reabrir as portas, fazer com segurança, com tranquilidade. Ato contínuo. O Conselho se reuniu no final do ano passado e fez uma reunião. A meta, o que era? Em janeiro de 2021, agora, nós pretendíamos abrir as portas para o corpo mediúnico aos sábados, às 18 horas, na sessão de radiação ao universo. Pretendíamos fazer sessões quinzenais, só para reenergizar e dar um calor humano, né, para o corpo mediúnico, para que todos ficassem sempre com aquele sentimento de pertencimento. Não que não exista hoje no meio virtual, existe, mas claro que o presencial é diferente, com certeza. Só que, mais uma vez, o vetor segurança, as condicionantes da saúde impostas pelo próprio Ministério da Saúde, pela própria Organização Mundial da Saúde, nos levaram ao quê? A ter que, por medidas de segurança, manter o isolamento social, manter os distanciamentos, enfim, para a segurança de todos. Vejam vocês que no Cavaleiro de São Jorge existe um número bastante expressivo de irmãos e irmãs com faixa etária acima de 60 anos, gente. Então, nós não poderíamos correr esse risco. Muito bem. Vida que segue, dias que vão passando e as angústias se acumulando, muita demanda reprimida, porque, com certeza, é uma marca registrada do Cavaleiro de São Jorge, já nesses 70 anos de existência, que sempre houve essa questão do contato, do toque, enfim, dessa aproximação. Em tempos normais, sem problemas. Fez parte da ritualística. Só que agora, com a questão da pandemia, todos nós, a humanidade toda, teve que se reinventar, teve que repensar como fazer, como nos mantermos sãos, corpo, mente, espírito, sãos, no momento em que estamos confinados, estamos isolados, né? Muito bem. Com isso, então, veio essa ideia, esse projeto de fazermos esse contato por essa ferramenta. Por mais que nós saibamos que o cânon estatutário ele está defasado no que diz respeito à tecnologia, uma coisa é inconteste, precisa ser cumprido o que está dito lá. Por mais que a gente ache que pode ser feito tecnologicamente diferente, e nós vamos buscar isso com certeza, mas enquanto isso não mudar, nós temos que seguir o que está escrito, o que está valendo. E o que está valendo é que não se pode usar o meio eletrônico. Muito bem. Indo ao ponto, então, chegamos a um consenso que poderíamos, sem macular a legislação e indo ao encontro das necessidades e os anseios, as expectativas do corpo mediúnico. Fazemos uma live a cada 15 dias, aos sábados, às 18 horas, com um foco em preces e irradiações. Esse vai ser
o nosso foco, preces e irradiações, sem nenhuma vinculação física, material com a fraternidade. Ou seja, no vídeo, na telinha, não vai ter o nosso brasão, não vai aparecer o nosso altar, não terão as nossas preces ritualísticas, não terão os nossos cânticos. Contudo, meus irmãos e minhas irmãs, respeitando sempre o livre pensar. Quando nós falamos que não vai ter nenhuma vinculação com a fraternidade, nós estamos nos referindo única e exclusivamente às questões de cunho material. O pensamento voa, o pensamento é livre. Cada um é livre para se conectar naquele ponto que mais lhe aprouver. Então, assim, no momento em que nós estivermos na sala virtual, nós estaremos emanando vibrações positivas e recebendo vibrações positivas, porque tudo é energia. Quem já teve a oportunidade de assistir alguma palestra do nosso querido irmão Moacir de Araújo Lima, deve lembrar das falas dele explicando os fenômenos da espiritualidade através da física quântica, de uma forma bastante simples, bastante acessível, bastante amigável para quem é leigo no assunto. E é isso que nós pretendemos, meus irmãos, fazer essa troca de energia, emanar coisas boas e receber coisas boas, emanar bons fluidos e receber bons fluidos, sem que tenha nenhuma vinculação com a marca Cavaleiro de São Jorge. Mas, volto a dizer, cada um é livre para se conectar com o que achar melhor. Se quer ficar vibrando, conectado com o altar, não tem problema nenhum. Quer ficar vibrando, se conectando com a mata, não tem problema nenhum. Quer enxergar o brasão do São Jorge, não tem problema nenhum. O pensamento é livre. O que nós estamos enfatizando é materialmente, fisicamente, visualmente, não haverá nenhuma correlação com São Jorge. Não, é vibração, é energia, é no mental. Então, assim, sábado, agora, na véspera da Páscoa, dia 3 de abril, às 18 horas, hora grande, hora da Mãe Maria. Eu peço a todos que observem o horário. Eu pretendo abrir a sala uns 20 minutos antes. Então, a partir de 17h40, as pessoas vão poder se conectar. Eu depois vou criar o link lá no Google Meet, a ferramenta que nós vamos usar, e depois eu compartilho o link nos grupos aí. Esse trabalho, meus irmãos, na verdade, ele vem reforçar um trabalho, né, que até então ele estava totalmente centralizado no grupo de apoio, né? Então, até esse momento, um trabalho fantástico, um trabalho... enfim, só temos aqui a agradecer a nossa irmã Miguelina, enquanto coordenadora do desenvolvimento mediúnico, que vem fazendo um grande esforço para levar uma palavra, levar uma vibração para todos, né? As demais irmãs também do apoio, fazendo um trabalho de devotamento e de compromisso também exemplar, né? Enfim,
Então agora, como forma de ampliarmos esse nosso canal de comunicação, então nasceu esse projeto da live. Isso tudo, meus irmãos, também já serve sim como um prenúncio, né, para quando nós voltarmos no presencial. Com o advento da pandemia, né, que nos forçou ao isolamento social, aos distanciamentos, né, certamente os nossos trabalhos na fraternidade, quando retornarmos ao presencial, né, eles serão reformulados, né? Essa questão do toque, ele vai passar por uma reformulação. Nós certamente, quando voltarmos, a gente vai falar muito sobre isso na questão da troca no mental, na troca de energia, na emanação de uma boa vibração para os consulentes que chegam para o passe. Mas isso ainda tem que passar por alguns ajustes, alguns detalhamentos ainda no âmbito do conselho, para depois entrarmos então e levarmos a coisa mais detalhada para todos vocês. Mas tenham em mente já que quando voltarmos ao presencial, teremos que trabalhar em algumas mudanças com relação à forma de atendimento dos nossos consulentes. Tá, meus irmãos? Hoje eu vou ficando por aqui. Na sequência, nós vamos divulgar o link para sábado, dia 13 de abril, às 18 horas. E quando tivermos novos projetos, enfim, novas ideias, enfim, a gente compartilha. Assim como também estamos abertos a receber boas ideias, boas sugestões que venham somar com o trabalho de todos, que é o melhor para casa, que é o melhor para a fraternidade, que é o melhor para as pessoas que fazem a Fraternidade Espiritualista e Cavaleiro de São Jorge se manter de portas abertas a todo aquele que necessita de um conforto material e espiritual ao longo dos últimos 70 anos. Por hoje era isso, meus irmãos, um forte abraço, um beijo no coração e nos vemos no sábado.